Olá, eu me chamo Ivna Souza Salles, sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, campus Crateús, e hoje eu vim aqui fazer uma análise do livro Trapiá, escrito pelo Caio Porfírio Carneiro, e venho pela disciplina de literatura cearense, que é feita pelo Espírito Wellington. Então, vamos lá ver um pouco sobre esse livro. Para além do livro em si ter contos muito interessantes, se tornou ainda mais interessante também pelas anotações do meu professor, que foi quem emprestou esse livro, pois uma das áreas de estudo dele é justamente a variação linguística, onde é muito presente nesse livro. Então, as anotações que o professor fez chamaram a atenção e trouxeram um olhar diferente para a obra. O livro ele inicia com o conto Milho Empendoado. Esse conto, eu vou contar um pouco do enredo dele, mas ele não foi um dos escolhidos para a análise de hoje. O Milho Empendoado, a história deles corre em torno de milhos e animais que estão sumindo. E eles suspeitam de algumas pessoas, mas não tem certeza de ninguém. Isso é o que mostra no começo da história. Corta para outra cena, onde mostra que uma das pessoas que era funcionário da fazenda roubava a galinha para alimentar sua esposa, que estava recém-parida. Então, em certo dia, o chefe, o fazendeiro, convidou esse funcionário e pediu para que ele tomasse conta e ficasse de olho das galinhas, para que não ocorresse mais nenhum furto. O que aconteceu? Não ocorreu mais nenhum furto. A sogra do mesmo já havia alertado para ele tomar muito cuidado, para que o chefe não descobrisse, né? E até o momento a gente só imaginava assim, o chefe inclusive não deixou claro de forma alguma que ele desconfiava dele. Ele só trazia o ponto de que ele precisava da ajuda desse funcionário para evitar que ocorresse mais roubo de galinha. Ao final do livro, ou ao final do conto, é revelado em uma conversa entre o fazendeiro e a sua esposa, que na verdade ele sempre soube quem estava roubando as galinhas. E ele disse que a melhor forma de evitar continuar sendo roubado é fazer o ladrão ir atrás do próprio ladrão. O que significa que, desde o início, o fazendeiro sabia que era o funcionário dele que estava roubando suas galinhas. Vamos ao primeiro conto a ser analisado. Eu escolhi o Pato do Lilico. O Pato do Lilico, ele conta a história de um menininho que morava com a sua família no interior e que ele não tinha acesso a muitos brinquedos, muitas coisas de qualidade. E para ele, o simples fato de ir para uma cidade grande era um grande evento. Então, ocorreu um dia que o pai dele precisou ir à cidade grande e decidiu levar Lilico com ele. Não era a primeira vez que Lilico ia à cidade grande. Ele já havia ido com sua mãe e o seu pai, né? Mas no conto deixa claro a diferença do cuidado desde o início, de como a mãe trata e como o pai o trata. Tanto que na conversa, antes de revelar ao Lilico que ele o acompanharia, a mãe fica receosa, diz, não, ele é muito pequeno, vai ser muito cansativo para ele. E o pai vem e diz, não, ele tem que ir mesmo, ele tem que sentir, e reforça que não pode pegar leve com o Lilico. Lilico vai com seu pai, ele está muito animado, ficou muito feliz com a notícia, já acordou no susto, não foi bem acordado assim, nossa, vamos viajar, não. Já foi acordando logo pelo pai de uma forma meio brusca e se preparando para a viagem. Tomou café, se despediu da mãe e começaram a viagem. Lilico ia a pé, seu pai também, e o burro levando a bagagem. Lilico ficou muito cansado e só lembrava de quando era com a mãe dele, que a mãe dele não deixava ele andar tanto tempo assim. A mãe dele fazia com que ele descansasse mais durante a viagem. E o pai dele encontrou, inclusive, um amigo no meio do caminho. E ele começou a conversar com esse amigo. E isso o Lilico foi cansando cada vez mais. E foi pensando várias coisas. E o cansaço e a fome, tudo se misturando. E o pai do Lilico se despediu desse amigo. Reclamou que Lilico estava reclamando demais. Botou o Lilico em cima da carroça. E seguiram viagem. Chegaram na cidade grande. Abrilhantou os olhos de Lilico. O menino ficou apaixonado por tudo que estava acontecendo ali. Pelas casas de portas de vidro, pela multidão de pessoas que tinham ali. E tinha um detalhe muito importante, era véspera de Natal. Era véspera de Natal e o Lilico foi à cidade. O pai de Lilico estacionou próximo a uma loja e pediu para Lilico prestar atenção na mercadoria. Lilico olhando para os cantos, olhando para um lado, olhando para o outro, percebeu algumas crianças brincando. E um desses brinquedos era um patinho que andava. Como assim, um patinho de brinquedo que anda? Ele ficou muito intrigado com esse fato do patinho de brinquedo andar. Então ele foi se aproximando aos poucos, sem perceber, ele foi se aproximando, curioso, foi se aproximando, até que ele estava bem próximo das crianças. E as crianças mandaram o Lilico para longe.
foram grosseiros com ele e não quiseram conversa com ele de forma alguma. Lilico foi andando para trás até que ele se esbarrou no homem. E ele já com medo desse homem também repreender ele, mas acontece justamente o contrário. O homem espantou as crianças que estavam bulinando ele. E o homem começa a conversar com ele e diz: você quer esse patinho? O Lilico fica assim, em choque. Ele não acredita, né? Ele fica: o que vai acontecer de fato? Ele repete. Aí o homem decide tomar atitude, puxa a mão de Lilico, leva na porta, na loja, na casa de porta de vidro, que é a loja, né? Chega lá, escolhe o patinho dele, e o vendedor é um velhinho de barbas brancas, insinuando ser Papai Noel, né? E o homem dá esse patinho pro Lilico e diz assim: foi um presente de Papai Noel. Feliz Natal. Lilico fica muito feliz, ele fica deslumbrado, ele tinha ganhado aquele patinho. Então ele segurou ao peito e foi voltando até a carroça. Mas quando ele chegou lá, a carroça já não estava mais lá. Ele ficou desesperado. Mas em certo momento ele encontrou o pai dele. O pai dele já furioso. O pai dele viu o patinho e ficou mais enfurecido ainda, achando que Lilico havia roubado. Lilico tentou explicar. O pai dele não entendeu. E passou isso durante um tempo. Porém, o fim foi que o pai dele não entendeu e achou que realmente o Lilico tinha roubado. O fim do patinho foi que o pai dele quebrou o patinho dele, acabou com o patinho dele, e o Lilico se desfez em choro. E esse choro durou a viagem toda de volta para casa. O pai dele encontrou aquele amigo novamente, mas dessa vez ele não parou para conversar com ele. E os berros de Lilico eram enormes. O Lilico estava arrasado, estava muito triste com aquilo. Chegando em casa, a mãe pergunta o que aconteceu, Lilico explica, e o pai dele explica a versão dele. E a mãe, no conto dá a entender que a mãe gostaria, na verdade, de acreditar mais no filho, né? Porém, tem toda aquela questão do patriarcado, e ela acaba cedendo à palavra do pai, e também repreende Lilico. E a história termina assim, triste. Lilico perdendo o pato. E sem o fim, assim, no meio de um diálogo. Então vamos lá. A trama. O conflito se estabelece no choque entre a inocência e o deslumbramento infantil de Lilico e a brutalidade e o ceticismo do pai, mudado pela vida árdua e desconfiada do sertanejo. Isso também, porque eu resumi bem, mas o pai do Lilico chama ele de nomes inimagináveis. Ele chama ele de nomes que eu vou citar um aqui para vocês. Pausar para não ficar muito longo. O pai de Lilico chama ele de tapuru de gente, de mucunho do inferno, e por aí vai. Ele xingou muito Lilico durante essa viagem, porque na visão dele, o filho dele tinha cometido algo horrível, que era roubar. E a palavra de Lilico não estava valendo nada naquele momento. Continuando. O tempo. Ele ocorre nas vésperas de Natal, em meados do século XX, evidenciado, né, que é pelo burro, a cangaia, o comércio de rua, como era. O tempo psicológico, ao uso de analepse, retorno, que no começo o Lilico ele relembrou que ele já tinha ido para a cidade. Então, por isso que há esse uso desse recurso, que ele uma vez foi visitar o avô dele com a mãe dele. E é linear, porque mostra linearmente como ocorre essa história. O tempo, o espaço físico, o caminho entre a casa de Lilico e a cidade de Coité, o mercado público. A loja de parede de vidro e, finalmente, o interior da casa da família. Social, retrata a pobreza do sertanejo, comendo um pedaço de rapadura, porque naquele momento que ele está esperando o pai dele voltar fora da loja, ele está se alimentando de rapadura. Em contraste com a relativa opulência e as novidades da cidade grande. Psicológico, a cidade é um lugar de sonhos e maravilhas para Lilico. O ambiente doméstico, sob a autoridade do pai, é um espaço de medo e repressão. O protagonista é o Lilico, o antagonista é o topreiro João, que é o pai, que representa a força opressora, a destruição da fantasia. Figurantes, Dona Mãe, ou Dona Ana, que é a mãe, que ela é submissa e fatalista. O homem da barba branca, que se diz Papai Noel. E o tipo de personagem do Lilico, ele é esférico. Ele apresenta grande densidade emocional e passa por um trauma que marca o fim da sua inocência. O João, o pai de Lilico, já é visto mais como um personagem plano. Ele é aquele típico sertanejo patriarca que enxerga a moral e os costumes de uma forma quadrada. O narrador ele é heterodiegético, é narrado em terceira pessoa. As características é o neorregionalismo da geração de 45, que apresenta a temática de seca, do sertão, mas com drama psicológico individual. E as características linguísticas, como eu mesmo já trouxe, é o regionalismo na fala, que é gigante. Existe muito regionalismo na fala e de forma muito fluida. Alguns exemplos: Encebá, Cangalha, Crajaús, Mucunho do Inferno.
E agora nós vamos pro próximo, que eu vou tentar resumir bastante, que é o Mata Pasta. Ele já é uma história um pouco mais curta. O enredo, ele se envolve em uma... Nós vamos agora ao próximo conto, que será um pouco mais rápido, ele é um conto mais curto, que é o Mata Pasto. O Mata Pasto, a história ela se envolve em um caseiro, né, o Coronel Henrique, que ele tem sua casa e ao redor da sua casa tem muito mato. Um mato que já está atraindo cobras. E muitas pessoas dizem, aconselham ele a tirar aquele mato. Uma vez ele tirou, tornou a crescer. O que acontece? Ele desconfiava também de que alguém estava querendo roubá-lo. Então ele decidiu que não ia tirar aquele mato, que aquele mato ia servir como proteção para ele também. Então, em certo momento, Chico vai tentar roubar o Coronel Henrique e é picado por uma cobra. E toda a comunidade ali fica envolvida nisso. Joana, a mulher do Chico, fica muito triste, muito desesperada, chorava, aí se acalmava e chorava desesperadamente novamente. Mas, no fim, o que o Chico foi roubar, a mulher do coronel entregou para a viúva, para acalmar de alguma forma por tudo que ela tinha passado, né? Para que não tivesse sido em vão o furto. A trama, o conflito central é movido pela teimosia do coronel, que ele vê a beleza no mato e não quer cortar, né? Porque ele fez assim, não, quando chegar a seca, o mato vai secar de toda forma. E há o perigo real de ter cobras e a tentação do Chico em ver a oportunidade de roubar o coronel. O tempo histórico é ambientado no sertão, sob o regime do coronelismo, psicológico marcado pela ansiedade do Chico ao planejar o ato, estava matutando, né? Em certo momento ele fala isso. Discurso é linear, história é linear. O espaço físico gira todo em torno do casarão. Social mostra a diferença da desigualdade social entre o coronel e as pessoas que viviam lá, como o Chico, por exemplo. E psicológico, o mato representa uma natureza traiçoeira e vigilante, que ela pode servir tanto quanto esconderijo, né? Que mostra muito que eles usam de esconde-esconde, mas ela serve também como um local muito perigoso, né? Pelas cobras. Personagem protagonista, o Chico. Antagonista, o Coronel Henrique, pela negligência dele, mas também, apesar da negligência, foi o que evitou ser roubado, apesar da tragédia da morte do Chico. Figurantes, e também como protagonista a cobra, né? Figurantes Clotilde, que é a mulher do coronel, Joana, Lourdes e o vaqueiro Eduardo, que são pessoas que aparecem no momento da morte do Chico. Chico é um personagem esférico, pois é movido pela necessidade humana. E o coronel é um personagem plano típico, representado pelo patriarca rural obstinado. É em terceira pessoa também. Todas as obras desse livro são narradas em terceira pessoa. As características neorregionalismo, novamente, e usa muito também nesse mesmo âmbito, né, de usar figuras de linguagens da época, figuras de linguagens do Ceará, locais, e o que eu achei interessante também, para finalizar, é que nos contos ele não tem um final concreto, ele acaba no meio de uma cena. Então é isso, leiam o livro Trapiá, além desses contos que eu trouxe para vocês, existem outros muito interessantes, e é isso. Muito obrigada pela atenção.